eu prefiro nem comentar como é o relacionamento com a minha família, né? Esse é um dos casos em que tem situações para serem resolvidas. E como é que a gente olha isso no mapa natal da pessoa? Normalmente, quando você tem questões familiares a serem resolvidas, pendentes de outras vidas, a gente olha as casas 3 e 4 do mapa natal. O mapa natal é o mapa astrológico, o mapa astral da sua data de nascimento. Então, nesse mapa natal, casas 3 e 4, eu considero 3 e 4, muitas pessoas consideram só 4, mas não, por quê? Porque na casa 3 tem os seus irmãos, os seus primos, os seus tios, a família está lá, os avós, a sua família toda está lá. E mais especificamente, na casa 4 tem os pais, né? E daí algumas linhas consideram que mãe está na casa 4 e pai está na 10, e outros que mãe está na 10, pai está na 4, independente de qual linha, eu prefiro acreditar que na casa 4 a gente tem aquela pessoa que foi mais presente na vida durante, né, os primeiros anos de vida. E a casa 10 vai ter o outro. E aí pode ser pai, pode ser mãe, e às vezes, né, uma avó, um avô, aquela pessoa que cuidou de você. E dali está refletido na casa 4, tá? E aí, quando você tem planetas, os planetas exteriores nessas casas, né, 3 e 4, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, esses são indicativos de que sim, ali tem questões a serem resolvidas. E questões normalmente mais doloridas, mais problemáticas e que são desafios que as pessoas precisam resolver, né? Na casa 3, esses desafios vão ser relativos aos irmãos, aos primos, aos tios, e isso pode incluir também, às vezes, a sua vizinhança logo no entorno. Mas em relação à família, né, aquelas pessoas que têm problemas, às vezes, inexplicáveis, né, com os irmãos, ou com um dos irmãos, ou com um tio ou uma tia, essa persona está relacionada à sua casa 3. E na casa 4 vai representar mais, né, os pais, pai e mãe, e a família toda também, mas mais ainda pai e mãe, e principalmente são questões que ferem emocionalmente muito a pessoa dona do mapa. E além desses planetas, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, quando você tem o Marte nessas duas casas, ele tem aí uma questão de ressentimento e que gera atrito, e gera briga, e que gera desconforto, né? Que gera atritos e normalmente situações que acaba um gritando para um lado, outro gritando para o outro, e principalmente dependendo do signo que esse Marte tiver, a coisa pode ficar ainda mais. E se tiver planeta retrógrado, planeta pessoal retrógrado, né? Que aí no caso seria o Mercúrio ou a Vênus e o próprio Marte. O Marte retrógrado na casa 4, essa pessoa tem tanto ressentimento e tanta raiva contida dentro dela que isso tudo precisa ser trabalhado, porque senão acaba explodindo feito uma bomba atômica. E os outros planetas, né, a Vênus e Mercúrio retrógrados na casa 4 ou na casa 3, vai criar situações, né, de desentendimento tanto verbal quanto afetivo, né? Vênus e Mercúrio, e principalmente uma dificuldade de se comunicar com as pessoas da família, tá? Então, esses planetas situados nessas casas, nas duas situações, tanto os retrógrados quanto os planetas exteriores, mesmo não estando retrógrados, vão causar problemas. E se estiverem retrógrados, esses planetas exteriores, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, e aí no caso Júpiter também, isso indica que essas questões, esses problemas aconteceram em muitas outras vidas, e isso gerou karmas em relação à família. E provavelmente pelo seu próprio comportamento, né, seu dono do mapa, nas vidas passadas. Então, são situações que precisam ser tratadas, que precisam ser vistas, analisadas, trabalhadas, para que
com terapia, com alguma coisa, né, de alguma forma, com ajuda, para que essas situações se resolvam e que isso não seja levado para as próximas vidas. O ideal é que seja resolvido nessa vida, que não deixe para a próxima, tá? Então, antes que vocês me perguntem, minha casa está vazia, ou eu tenho escorpião na casa 4, é a mesma coisa? Não, tá? Se você tem a casa 4 vazia ou a casa 3 vazia, teoricamente, a não ser que o regente dessa casa esteja muito maleficiado no mapa, mas teoricamente essas questões não são problemas. Esses assuntos não são questões a serem resolvidas, não são problemáticos. Provavelmente todo mundo que respondeu lá, minha família é a melhor família do mundo, ou a gente briga, mas a gente acaba se dando bem, tem essa casa 3 e casa 4 em boas condições. Pessoal que respondeu, né, que, nossa, prefiro nem falar sobre a minha família, isso significa que tem questões ali a serem resolvidas, tá? Então, tem que analisar o mapa todo e entender que questões são essas para chegar a um bom acordo com essas pessoas, entendendo que está todo mundo ali no mesmo barco, tentando chegar ao mesmo destino, que é resolver essas questões pendentes de vidas passadas. E não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.